o seu canal de fé e espiritualidade, Bibliografando. Se tem teaser de The Chosen, tem análise no canal. A quinta temporada tá chegando e promete mexer com nossas emoções. E apesar de curto, deu sim para fisgar muita coisa interessante com essas primeiras imagens da nova temporada da nossa série preferida. Eu quero compartilhar todas elas aqui com vocês. Eu vou destrinchar cena por cena, desde as mais evidentes, como a entrada triunfante de Jesus, a purificação do templo, a última ceia e o tão aguardado momento da traição de Judas, como também detalhes e referências que eu tenho certeza que vocês deixaram passar. Darei minha opinião sincera e compartilharei minhas teorias sobre tudo que essa nova temporada nos reserva. O vídeo tá completo, nem preciso dizer que contém spoilers. Então, aviso dado, é só vir com a gente. Vamos bibliografar para você. Ouçam com atenção, porque vou contar para vocês o que está prestes a acontecer. Essas são literalmente as primeiras palavras de Jesus do teaser, e ele é iniciado dessa maneira. Muitos rostos sérios ao redor da mesa, e Jesus dando o prelúdio do que eles estariam prestes a enfrentar a partir dali. Com o título de The Chosen The Last Supper, ou A Última Ceia, o teaser de antemão nos explica do porquê da escolha do título. Ao dizer as palavras iniciais, entendemos claramente que Jesus está se referindo à sua morte e ressurreição vindouras, concluída na cena final do mesmo, antes dos créditos, onde voltamos ao momento inicial da cena de abertura. Porém, dessa vez com as palavras de conclusão: é chegada a hora. Essa frase é recorrente principalmente no Evangelho de João e se refere mais uma vez à hora da morte e ressurreição de Jesus na Semana Santa, após sua última ceia com os discípulos. Algo que nos chama a atenção de imediato é o fato de como a mesa está montada. O diretor da série Dallas Jenkins claramente optou por um cenário que foge do padrão convencional de uma mesa ampla e larga, por uma mesa em formato de U, um pouco mais modesta, que eu creio ter facilitado na hora das gravações e para o corte final das tomadas, que pelo jeito conseguiu gerar uma visão panorâmica de todos ao mesmo tempo no lugar. Em seu lado direito está João, que, como todos nós sabemos, irá reclinar sua cabeça no peito de Jesus, e ele não poderia estar em outro lugar senão o mais próximo possível do Mestre, e simbolicamente ao seu lado direito. Na Bíblia, o lado direito carrega um forte simbolismo associado à honra, autoridade, poder e vitória. Esse conceito é reforçado em várias passagens que enfatizam o lado direito como um lugar de destaque. Para começar com o próprio Jesus, que é mencionado estando ao lado direito de Deus. O lado direito está associado muitas vezes a pessoas justas, enquanto o esquerdo aos ímpios. Em Mateus 25, por exemplo, Jesus fala do julgamento final, onde as ovelhas, ou seja, os justos, serão colocados à sua direita e os bodes, os ímpios, à sua esquerda. Na cultura judaica, o lado direito também simbolizava bênção e favorecimento divino, evidenciado na prática de abençoar os filhos com a mão direita, como Jacó fez com Efraim em Gênesis, dando a maior bênção ao filho mais jovem e não ao mais velho, trocando as mãos na hora da imposição. E seguindo esse conceito, discretamente Dallas posicionou Judas ao lado esquerdo de Jesus, e ele será aquele pelo qual Jesus dará um pedaço de pão na boca para mostrar quem era o traidor na mesa. Simples detalhes, mas que carregam significados extremamente profundos. A música que está tocando ao fundo é uma adaptação da canção Este é o Mundo do Meu Pai, de Malty D. Cook, de 1901, e focada particularmente nos versos finais da canção, que destacam como, embora as forças do mal sejam frequentemente mais fortes, Deus é o governante e Jesus que morreu finalmente triunfará. Muito propícia dado o momento atual da série, que é a morte e ressurreição do Mestre. A quinta temporada continuará do exato momento em que a quarta temporada terminou, com a chegada de Jesus e seus discípulos a Jerusalém. Temos uma cena dele se aproximando da cidade com seu jumentinho, com a multidão recepcionando com folhas de palmeiras, e ele no meio dessa multidão sendo guiado por seus discípulos, que o acompanham alegremente.
Seguindo adiante, temos uma cena do mestre se aproximando do templo com um chicote. Embora o teaser corte para vários outros eventos, este é claramente o ponto focal que estamos construindo. Ele serve como uma espécie de quadro dentro de um quadro, contextualizando e dando significado a todas as outras cenas que vemos posteriormente. Se prestarmos atenção, vemos Jesus de uma posição abaixo, olhando para os líderes do templo acima, perfeitamente enquadrados pela multidão e pelo próprio templo. Isso nos mostra uma mensagem sutil que é o de Jesus, o Salvador oprimido, enfrentando as altas e poderosas autoridades do templo, que se colocam como verdadeiros guardiões do reino de Deus, chamados pelo próprio Jesus em Mateus 23 de porteiros do céu, que são aqueles que não entram e não deixam ninguém entrar. Já o resto do povo de Jerusalém está à margem da situação, no meio do caminho, esperando para ver como o conflito irá acabar, talvez para tomarem um lado. Essa não é a única vez que vemos Jesus segurando o chicote no teaser, ou mais precisamente, tecendo o azorrague. No Evangelho também de João, obviamente temos esse relato de Jesus entrando no templo em Jerusalém e encontrando os cambistas e vendedores que transformaram o lugar de adoração em um grande mercado, indignando o mestre, que faz um azorrague de cordas e expulsa os vendedores, derruba as mesas dos cambistas e ordena que eles retirem os animais dali, declarando que não façais da casa de meu pai casa de negócio. Essa passagem já explicaria o enfrentamento entre ele e os religiosos nas imagens. Contudo, um detalhe interessante e muitas vezes esquecido que The Chosen parece priorizar é que Jesus teria tecido o azorrague um dia antes, como uma preparação deliberada para o que iria acontecer. Isso adiciona uma dimensão ainda mais ampla à cena. Não foi um ato impulsivo de raiva, mas algo que ele planejou e executou com propósito. Essa escolha narrativa reflete um Jesus que sabia exatamente o que estava fazendo e por quê. Essa antecipação dá um peso ainda maior à mensagem do episódio bíblico, já que o azorrague não foi apenas um instrumento improvisado de correção, mas o resultado de uma decisão intencional. Esse detalhe reforça a seriedade com que Jesus tratou a corrupção no templo e cumpriu a profecia das Escrituras que dizia: "O zelo por tua casa me consumirá." Ao fundo desse outro momento em que vemos Jesus tecendo o azorrague, está o próprio João, observando escondido atrás da porta. E depois dessa explicação você com certeza entendeu por quê. João foi o único que relatou esse fato nos evangelhos. Amo como The Chosen se preocupa com esses detalhes. A cena da purificação do templo parece que será longa e cheia de diálogos, com até mesmo embates calorosos de Jesus e dos fariseus, além de ter sido gravada com mais de 600 figurantes. Ainda não tenho certeza se toda essa multidão faz parte de uma mesma cena, ou se teremos outra ocasião em que rolará certo debate público do mestre nesse mesmo contexto. Por que não imaginar que teremos a cena com a mulher adúltera, que se encaixaria perfeitamente com o contexto da multidão, já que nos evangelhos é descrito que Jesus ensinava no templo quando certa mulher é pega em adultério e levada até ele para ser apedrejada, naquele fatídico diálogo em que Jesus diz que quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, fazendo todos se retirarem. Esse momento sem dúvida seria um dos melhores da temporada. Algo que também acontece entre a entrada triunfante de Jesus em cima do jumentinho e a purificação do templo é o lamento sobre Jerusalém, onde olhando de longe para a cidade santa, o que deveria ser, Jesus se entristece profundamente pela condição espiritual em que ela se encontra. Ele expressa sua dor com as palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Essa passagem pode trazer luz a esse momento do teaser em que Jesus aparece vulnerável e chorando contidamente. Agora, falando de outros personagens, temos alguns em destaque que parecem passar por grandes provações nessa temporada. Para começar com Tomé sendo empurrado por Cáfene, pai de Ramá, que parece agora dedicar sua vida a lutar contra tudo que remete à mensagem do Evangelho de Jesus e a alimentar cada vez mais seu desejo de vingança em relação ao pobre discípulo, que para ele é o principal culpado pela perda de sua filha. Maria Madalena também é vista chorando,
talvez por ela entender com um pouco mais de sensibilidade o que Jesus estaria prevendo, que seria sua morte. Maria, sua mãe, também faz uma rápida aparição demonstrando surpresa e espanto em seu semblante, como se estivesse recebendo uma notícia desanimadora. Dado a ambientação do local, que seria um lugar escuro e à noite, com mais pessoas ao seu redor, ousaria dizer que tanto ela quanto as demais mulheres do grupo estarão presentes de alguma maneira na reunião da última ceia. Não na mesma sala, mas na mesma casa. Afinal, elas também acompanharam Jesus na entrada para Jerusalém. O grupo estará completo, ou quase completo. Chegou o momento que teremos que engolir amargamente, que é a traição de Judas. O que nos resta entender é em como ela se desenrolará. É Judas quem irá até os fariseus ou os fariseus que irão procurar Judas? Shemuel também parece ter sua parcela de contribuição para isso. Pela primeira vez na série, teremos um encontro entre Jesus e Caifás em algum momento da temporada. Quem sabe um embate entre os dois na porta de Jerusalém. O sumo sacerdote aparece nas imagens olhando fixamente para algo ou alguém à sua frente, que quem sabe possa ser o próprio Judas. Sua expressão demonstra um pouco de surpresa. Isso explicaria muita coisa. Fora tudo isso, algo que eu sei que chamou a atenção de todos que assistiram ao teaser é o frame de segundos em que aparecem soldados romanos no meio de um incêndio que tudo indica ser dentro do Templo de Jerusalém. E aqui vão minhas teorias para explicar o que isso poderia significar. Primeiramente, conhecendo a forma com que Dallas Jenkins gosta de contar a história, intercalando momentos do passado como episódios da vida do rei Davi, de Moisés, de Jacó, com os dias atuais da série, ou momentos do futuro, como a morte dos discípulos, esse também poderia ser um flashback de alguma dessas situações, passado ou futuro. Por que não a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, que foi profetizada pelo próprio Jesus em Mateus 24, quando ele afirma que daquela construção não ficaria pedra sobre pedra senão para ser derrubada. A série poderia adaptar essa profecia de Jesus, intercalando com o momento onde suas palavras estariam se cumprindo. Já outra possível explicação para a cena em questão pode até mesmo ser mais simples do que imaginamos, como o fato de que Dallas possa ter utilizado mais uma vez de liberdade poética para contar a história, que em resumo, seria ter criado essa cena de sua cabeça e é introduzida na série com algum pretexto de fechar alguma lacuna ou acrescentar a narrativa, que apesar de bíblica, temos que lembrar que ela faz parte de um show televisivo que demanda de audiência para continuar e precisa entreter o público. Vimos algo semelhante na temporada anterior com a morte da personagem Ramá. Essa foi uma cena adaptada exclusivamente para a série, que não tem qualquer embasamento com as escrituras sagradas. Foi um acréscimo do diretor. Para alguns, abominável, mas para outros que entenderam a proposta, compreensível. Afinal, a perda dessa personagem é que será o combustível principal para a virada de chave na vida do discípulo Tomé, que, como todos nós sabemos, será aquele que duvidará da ressurreição de Jesus, tendo que ver para crer. Esse fato na vida do apóstolo Tomé nos evangelhos diz muito acerca de sua personalidade, que deveria ser de alguém questionador. Então, o que a série está fazendo é simplesmente dar um motivo para Tomé ser essa pessoa desprovida de esperanças, como uma evolução do personagem, que se concluirá com sua fé sendo restituída ao ver os cravos de Jesus pessoalmente. E para isso acontecer na série, eles criaram essa história do casamento frustrado e perda de sua amada. Então, com base nessas informações e voltando para o assunto do incêndio no templo, como também aparentemente não temos embasamento bíblico para comprová-la, podemos estar diante de mais um acréscimo do diretor, e seguindo por essa linha de pensamento, podemos teorizar outras coisas. Em vários momentos do teaser é mostrado algum tipo de animosidade dos soldados romanos, como se eles estivessem perseguindo ou procurando alguém específico. Quem sabe levar para interrogatório ou sob custódia alguém dos discípulos, todos eles se possível. Zé aparece em uma cena escondido e bastante assustado. Ao fundo temos um grupo aparentemente liderado por áticos. Em outros segundos, pelo que parecem, eles estão invadindo casas. E em outro, Pilatos está furioso batendo na mesa. E se o pretexto para perseguir os discípulos for o incêndio no templo?
Os próprios romanos podem ter forjado toda a situação e assim culparem Jesus e seus seguidores. Essa súbita perseguição poderia também se desencadear após a captura de Jesus no Getsêmani, que, como todos nós sabemos, fará com que os discípulos se dispersem e nem mesmo estejam presentes no momento da crucificação, com exceção de João, que é o único mencionado nos evangelhos além das mulheres que ficou ao lado de Jesus até o fim. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A quinta temporada de The Chosen está prevista para estrear em 10 de abril de 2025, pouco antes da Páscoa, que será celebrada no dia 20 do mesmo mês. Ao que tudo indica, teremos os episódios 1 e 2 sendo lançados no cinema, como foi nas temporadas anteriores. Portanto, o que nos resta é esperar mais um pouco. Creio que nos próximos dias teremos o trailer oficial e completo da nova temporada. Assim poderemos nos embasar com mais propriedade no que estaria por vir. Portanto, inscreva-se no canal caso ainda não seja um inscrito, para não perder as nossas próximas análises assim que tivermos mais novidades. Aqui é o lugar onde você se manterá informado sempre. E se você chegou até aqui e achou que o nosso vídeo contribuiu positivamente, essa é a sua hora de retribuir com o canal, deixando seu like e seu comentário aí embaixo para nos ajudar a engajar ainda mais esse conteúdo. E claro, compartilhe com um amigo se possível, isso já ajudará e muito. Então, agora eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo. A todos, tchau!